Pronto, tá gravando. Então, gente, vamos lá, vamos continuar com a cruz de Cristo, né? Não, cruz de Cristo não, a ressurreição. A cruz de Cristo foi a outra que já estão lá no YouTube, né? Para quem chegou agora, Lilian Nóbrega, tá lá, tem uma foto minha, então, porque tem outras Lilian Nóbregas que eu vi, mas eu estou botando tudo lá, isso e os cultos, mas os cultos, gente, eu só coloco a pregação, tá? Eu não coloco aquele momento de oração ou o testemunho que a pessoa contou, nada disso. Só a parte da pregação, acabou a pregação, eu paro a gravação para não expor ninguém, né? Então, a gente começou semana passada falando sobre essa questão da ressurreição de Jesus. E por que é importante a gente ver isso? Eu meio que estou querendo criar um caminho com vocês. A gente viu a importância da cruz de Cristo, os 5 propósitos, né, que era um plano de amor de Deus, que Jesus precisava ser o nosso substituto legal, que ele precisava morrer a nossa morte espiritual, né, que ele ressuscitou não só, gente, essa obra da cruz, só para a gente dar uma relembrada, não foi só para a gente, a morte e ressurreição, né, que é a obra completa, não foi só para que a gente não deixasse de ir para o inferno, ou deixasse de ter uma separação eterna de Deus. Guarda isso, toda vez que na palavra de Deus falar sobre morte, né, ou morte eterna, é separação de Deus. Mas também a obra completa da cruz, de morte e ressurreição, foi para que nós pudéssemos ter de novo esse relacionamento restaurado com Deus, e hoje nós podermos chegar a qualquer hora na presença dele, e isso é maravilhoso, é uma delícia. E a gente falou semana passada que a Bíblia, ela deveria ser e deve ser a autoridade máxima na vida dos cristãos, né? E eu até me lembro que eu citei a passagem, né, que fala de que a lâmpada para os meus pés e luz para o meu... É a tua palavra, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E sim, ela é uma bússola para a nossa vida. Então, ela deveria ser essa autoridade máxima, sim, de vida cristã, de dia a dia, de como viver esse relacionamento com Deus. Só que, com o passar do tempo, esse conceito, eu falei isso semana passada, ele foi mudado, dela ser essa autoridade na nossa vida, para ela ser, a Bíblia é o alicerce da nossa fé. E aí que está o problema. Porque, e às vezes é difícil da gente entender isso, porque nós vivemos num tempo que nós conhecemos a Jesus e a obra dele através da palavra de Deus que está na Bíblia, né? Porque nossos pais, ou alguém, um amigo, algum familiar, ou aí a gente chega na igreja, vamos abrir a Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal, então passa essa sensação de que ela é o alicerce da nossa fé, ali a base da nossa fé. Mas, na verdade, o alicerce da nossa fé tem que estar firmado não no livro, porque se você for ver, e depois a gente vai estudar o que é a Bíblia. Se você for ver a definição de Bíblia, é um conjunto de livros. Então, ele não está firmado num conjunto de livros, ele está firmado num acontecimento. Gente, se lembra, se Jesus, isso é muito importante a gente gravar, se Jesus não tivesse ressuscitado, não adiantaria nada. E eu li isso para vocês, né, que o apóstolo Paulo falou, e eu vou ler até de novo aqui, que eu li semana passada, o versículo de 1 Coríntios 15, 17, mas eu vou ler aqui para vocês, na Bíblia Amplificada, que fala, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, é inútil, e sem poder, ou seja, é uma mera ilusão, e vocês ainda estão em seus pecados, mas seus pecados não práticas pecaminosas, mas seus pecados natureza pecaminosa, aquela natureza pecaminosa que após a queda do homem, após a desobediência lá no Jardim do Éden,
passou a ser a natureza do homem, natureza original, né? Sem ele crer na obra de Cristo. Então, vocês ainda estão em seus pecados e sob o controle da penalidade do pecado. Que penalidade é essa? Que consequência é essa? A morte. E não só a morte física, que também entrou por conta do pecado, mas a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então, na verdade, a nossa fé, ela está firmada nesse acontecimento que foi a ressurreição de Jesus. Gente, isso aí, a gente não pode deixar de entender isso. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, eu bati nessa tecla lá na outra, na cruz de Cristo, e agora de novo. Se ele não tivesse ressuscitado, não teria adiantado nada. Porque se ele tomou o nosso lugar, né, ou seja, ele assumiu toda aquela natureza pecaminosa, não só as práticas, mas toda a natureza pecaminosa nossa, do ser humano. E ele morreu no nosso lugar, se ele tivesse apenas morrido nessa condição dessa natureza pecaminosa, ele só tivesse morrido, ele não tivesse ressuscitado, ele estaria morto até hoje. E ele estaria morto como todo mundo que morre e não nasceu de novo, não creu na obra de Cristo, escolheu não crer, ou seja, numa separação eterna de Deus. Mas ele foi ressuscitado, a força do Espírito Santo o ressuscitou, e quando ele ressuscitou dos mortos espirituais, nós, espiritualmente falando, nós que cremos nessa obra redentora, morremos e ressuscitamos com ele. Então, quando ele ressuscitou, foi isso que trouxe base para a nossa fé, de que ele está vivo. E sabe por que também é importante, gente? Porque é muito interessante que eu dando aula sobre isso na Avance, alguns alunos, isso mexe com a nossa cabeça, com certeza. E eu também já pensei assim, não, é a Bíblia, é a Bíblia. É claro que a Bíblia é a base da minha fé. De novo, gente, eu não estou falando de manual de vida, eu não estou falando de bússola, eu não estou falando da onde hoje eu leio a palavra de Deus, eu estou falando da base, o alicerce, aquilo que me dá certeza. Quando tem um prédio, o que firma aquele prédio? O alicerce dele, a base dele. Se o alicerce estiver mal feito, desmorona. Quem não lembra de anos atrás, tem muitos anos, daquele prédio aqui que ficou mundialmente conhecido, quase aquele, o Palace 2, que era lindo numa uma região nobre da cidade, que é a Barra da Tijuca, um prédio de, sei lá, quase 20 andares, não me lembro quanto, lindo por fora, e que desabou. E depois foi descoberto que na fundação, na base dele, não era só concreto, era areia, claro que tinha um pouco de concreto, senão ele não teria nem permanecido de pé hora nenhuma, mas era a areia da praia, tinha areia da praia, né? E menos concreto e mais areia. Ele sustentou até um tempo, depois ele caiu. Então, eu estava lá, eu vi ele caindo. Nossa, Deus me livre, que sensação horrível, deve ser uma imagem horrível na cabeça. Né? A gente teve que desocupar a casa da minha... Eu estava na casa da minha prima, a gente teve que sair para eles terminarem de demolir os prédios. Mas por que aconteceu isso? Porque a base não estava bem firmada. Então, a ressurreição de Jesus é essa base para a gente. A ressurreição dele é essa base. E, gente, por que eu estou batendo nessa tecla? Eu não estou preocupada o tempo que eu estou levando para vocês entenderem isso. Porque quando Jesus ressuscitou, não existia a Bíblia, o livro, gente. Aqui, eu estou com a Bíblia aqui do meu lado. Não existia esse livro. É porque hoje a gente já vem e já encontra, mas naquela época não existia. A igreja primitiva ficou cerca de 300, 400 anos sem o livro, sem o Novo Testamento, no caso. Existiam, sim, os escritos do que nem se chamava de Antigo Testamento, se chamava da Lei e os Profetas, que era todo o que a gente chama hoje do Antigo Testamento, que tinham as leis de Moisés, que era
tudo voltado para o povo judeu, mas que Jesus estava ali no meio, né? O tempo todo. Se a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que ler com os óculos do Novo, porque você vai descobrir Jesus ali o tempo todo. Só um exemplo. Quando Moisés... O que Moisés foi? Só para vocês verem essa lente que a gente tem que ter de Jesus, lá no Novo Testamento. Moisés, ele é chamado o quê? O libertador do povo, né? Ele foi o libertador que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, não é verdade? Ele tirou eles daquele cativeiro. E se nós formos lá, olha Moisés tipificando Jesus. Se nós formos lá em 1 Pedro 2,9, fala o quê? Que Jesus, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes reais, povo, né, que foi tirado das trevas e trazido para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, Jesus, ele foi o libertador que nos tirou espiritualmente de um domínio do reino das trevas, do reino da morte, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Olha, vocês estão entendendo como Moisés tipificou? Ele tirou o povo de uma escravidão, só que era uma escravidão física. Mas já estava apontando para Jesus, que nos tiraria de uma escravidão espiritual, que nos prendia. Vocês estão entendendo? Então, o Antigo Testamento, ele aponta, ou a lei e os profetas, como era chamado naquela época, aponta o tempo todo para Jesus. Agora, se lembra que Paulo, chamado de quê? Do apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele foi chamado para levar a mensagem para aquele povo que não era judeu. Gentios, para quem não estava aqui, outro dia o bispo André também falou, gentios fala de aquele que não era judeu. Né? Se fosse hoje, nós seríamos gentios, porque nós não somos judeus. Então, os gentios, né, aquelas pessoas que não eram o povo judeu, eles nem sabiam que existia um livro, que tinha existido Abraão, que tinha existido Moisés, que Moisés tinha dado a lei para o povo. Eles não sabiam de nada disso, gente. E ainda assim, Jesus, Deus, né, levantou o apóstolo Paulo e ele foi pregar falando de um homem que ele nem tinha visto. Né? E a gente vai voltar ainda um pouquinho nessa história, mas ele teve um encontro com Cristo ressurreto nele, porque ele antes perseguia os cristãos na sinceridade de coração, ele estava achando que ele estava fazendo a coisa certa, até que ele teve um encontro ali na estrada de Damasco, e ele viu assim, por que você me persegue? Né? Jesus falando, porque ele estava perseguindo a igreja, Jesus tomando as dores da igreja, né? Por que você me persegue? Né? Tipo assim, olha, eu sou aqui, é verdade aquilo não é mentira, eu sou real, eu morri sim, eu ressuscitei. Então, ele começou a pregar, mas aquelas pessoas não conheciam aquela história. Então, ele começou a pregar desse Cristo que tinha morrido e ressuscitado. Eu li na semana passada, lá em Atos 2, depois do derramamento do Espírito Santo, que Pedro foi fazer a primeira pregação. O que Pedro pregou? E ele sempre só pregava a mesma coisa. Olha, Cristo, aquele homem, Jesus, que vocês prenderam, que vocês maltrataram, que vocês mataram, né, o crucificando, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou e ele está vivo. A pregação era o tempo todo, porque Jesus falou, olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Acho muito legal quando o bispo André fala, se uma pessoa chega para mim e fala, eu vou morrer e vou ressuscitar, e ela faz isso, eu vou acreditar em tudo que ela fala. Porque existiram vários profetas por aí, né? E até hoje tem gente que continua falando, né? Mas que morreram, deixaram seus escritos lá, tudo bem. Mas ressuscitaram? Não. O único que ressuscitou foi Jesus. Então, a base da fé cristã, a base da nossa vida, a base da igreja, ela está nessa ressurreição. Vou voltar de novo, isso aqui tem que ser muito claro.
Aquele povo viveu, como eu disse, 300 a 400 anos sem ter os escritos, gente. O que eles pregavam o tempo todo, olha, Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. Cristo, ele morreu e ele ressuscitou para nos religar a Deus, para poder, né, para poder tirar o homem libertar dessa escravidão, dessa natureza pecaminosa. Era o que eles pregavam o tempo todo. E não tinha o livro. Eles testemunhavam de algo que muitos ali naquele primeiro momento tinham visto, porque Jesus ele apareceu ali as mulheres, apareceu aos 12, depois apareceu a quase 500 pessoas, ele apareceu, as pessoas viram, realmente o que ele falou é verdade. E eu acho interessante também, que a gente também aprende lá na igreja, e eu gostei dessa palavra também do Bispo André, quando ele falou tudo aquilo que Jesus tinha feito, os milagres, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha ensinado, tudo que ele tinha, os milagres todos que ele tinha feito, estava lá, tudo indo muito bem. Quando ele morreu, gente, tudo morreu com ele, não é verdade? Peraí. Tanto que os discípulos ficaram apavorados, né? Eles não estavam entendendo nada, mesmo Jesus falando. Eles fugiram, eles se esconderam, que tudo tinha morrido. Puxa, ele fez milagre, ele fez isso, mas acabou, morreu. E não tinha nada escrito, né? Não tinha nada escrito. Era tudo que as pessoas viam, vivenciavam. Agora, então, tipo assim, morreu, acabou tudo. Agora, quando ele ressuscitou e cumpriu aquilo que ele falou, de que ele morreria e ressuscitaria, é como se todos aqueles milagres, tudo aquilo que ele tinha ensinado, voltou com uma força enorme, porque é verdade, ele tem esse poder, esse poder está vivo, de transformar, de libertar, de curar, de salvar, está vivo, porque ele está vivo. E aí depois ele ainda falou, né? Olha, vocês vão receber poder, e foi lá, o Espírito Santo foi e encheu aquele lugar, encheu aquelas vidas, e ele falou, olha, vocês ainda farão obras maiores do que eu faço. Olha só, veio tudo com uma força enorme, mas não tinha nada escrito. Tinha, sim, um acontecimento, que era a ressurreição. E foi isso que mudou a nossa vida. A ressurreição. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não estou aqui para entrar em embate de religião, não é isso. Tanto que eu não quero nem ficar citando nomes. Mas a religião A, a religião B, a religião C, elas falam de coisas, você tem que fazer isso para você ser salvo, ou você tem que tomar essa decisão, você tem que fazer isso aqui, e pronto. Mas acabou, não tem vida. Por que quantas pessoas que às vezes estão em outras religiões já estavam, e de repente, quando elas têm esse encontro com Cristo, gente, agora sim, agora eu tenho vida, agora minha vida mudou, agora, porque só Ele morreu e ressuscitou. Só Ele tem esse poder de, se nós cremos na obra dele, nós ressuscitamos, morremos e ressuscitamos espiritualmente com Ele. Então, a base da nossa fé, o alicerce, para que ela não desmorone, ela tem que estar nesse acontecimento, que foi a ressurreição de Jesus. Então, eu trouxe uma frase aqui que fala assim, ó, a cruz e a ressurreição são inseparáveis. Qualquer análise da cruz que não inclua a ressurreição, sequer enxerga a cruz. Porque, gente, morrer por morrer crucificado, qualquer um pode fazer. Se vocês virem volta e meia, tem todo ano, na verdade, reportagens na época da Páscoa de pessoas, isso acontece muito lá no Filipinas, outros países, essas coisas assim, que pessoas se crucificam para poder tentar pagar os seus pecados. Não sei se vocês já viram algumas, mas assim, elas não chegam a morrer, não, morrer mesmo, elas não se crucificam, se mandam, né, alguém crucificá-las para que elas morram. Não, elas estão ali, não chega a morrer, não, é só uma dor
insuportável quase, está ali, mas como se fosse assim, eu estou aqui pagando os meus pecados, porque achando que isso vai fazer alguma coisa, mas não faz, porque não é físico. Ele sim precisou passar pela morte física para poder entrar na morte espiritual, para poder entrar na nossa morte espiritual. Jesus não veio morrer a nossa morte física, ele veio morrer a nossa morte espiritual, mas a cruz foi o caminho, né, que levou ele a essa morte física, que através disso ele entrou nessa morte espiritual, mas que ele ressuscitou. Então, a cruz e a ressurreição, elas caminham juntas. Foi o caminho para que a outra viesse a acontecer. Olha essa frase, que interessante, não é minha. A cruz termina com um ponto e vírgula. Por quê? Porque qualquer pessoa poderia ser crucificada. O ponto final vem apenas após a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Por quê? Porque se Jesus apenas tivesse morrido ali, fisicamente e espiritualmente, foi o que eu falei, e ponto final ali, tinha dado ruim para a gente ia continuar morto, espiritualmente falando. Agora, quando ali foi um ponto e vírgula, peraí, vai ter alguma continuidade aí, e veio essa ressurreição, e depois ele foi aos céus e falou, olha, eu vou voltar para buscar vocês, né? E olha, eu estou indo e vocês serão minhas testemunhas e vão espalhar esse evangelho por tudo quanto é lado. Gente, aí sim vem o ponto final, porque é a morte e a ressurreição. Olha só essa outra frase aqui também. A cruz pode ser entendida apenas mediante o cenário da ressurreição, assim como a ressurreição somente pode ser entendida mediante o cenário da crucificação. Em Cristo, uma está ligada à outra. Sabe? É como se fosse assim, uma não existe sem a outra, né? A ressurreição confirmou tanto a validade quanto a eficácia da cruz. Foi a ressurreição que validou, vamos dizer assim, aquele sacrifício dele na cruz, gente. Isso toda hora eu estou repetindo, desculpa se está sendo repetitivo, mas isso é a base para a gente crer, né? A ressurreição validou a cruz, porque se ela não tivesse acontecido, se Jesus não tivesse ressurgido, nada teria adiantado, espiritualmente falando. A cruz sem a ressurreição é uma história, olha que frase interessante essa, a cruz sem a ressurreição é uma história miserável para enterrarmos nas areias do tempo. Agora, a cruz com a ressurreição é um suspense de roer as unhas, que providencia esperança e redenção para toda a raça humana. Se fosse apenas uma morte de cruz, teria sido apenas um fato histórico. Vários discípulos, eles foram mortos, e mortos, alguns foram crucificados. Pedro, inclusive, a história conta que ele foi crucificado, mas ele falou o seguinte, tudo bem, eu vou ser crucificado por Cristo, tá bom, não tem problema, mas faz o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. E como a gente conheceu isso? Porque isso ficou na história. Mas é até um exemplo interessante. Agora, vamos supor que não tivesse tido a morte e a ressurreição de Jesus, mas Pedro, até tivesse acontecido a morte de Jesus. Vamos supor, ele não ressuscitou, tá? Só uma suposição. E Pedro falou, não, tudo bem, olha, você vai ser morto porque você estava seguindo esse homem que estava com essas ideias, não sei o quê, papapá, e você vai ser crucificado ali. Tá bom. A crucificação de Pedro adiantaria alguma coisa para a gente? Não. Porque nenhum homem poderia, nenhuma pessoa, nenhum ser humano poderia ser morto no nosso lugar. Você é tão bonzinho, eu sou tão bonzinho, eu vou morrer no teu lugar. Vou morrer.
Não ia adiantar, porque ele também tinha natureza pecaminosa, ele também precisava de um Salvador. Agora, Jesus não, ele era aquele que não tinha pecado, que não nasceu da semente adâmica. Então, ele sim, ele pôde morrer no nosso lugar, mas, de novo, veio validar. A validade foi quando ele ressuscitou e fez todo sentido. E aí sim, confirmou aquela obra, a obra completa da cruz, o sacrifício perfeito, definitivo, com eficácia total. Sem a cruz, não há ressurreição. E cruz e ressurreição precisam andar juntas, porque é aí que está liberada a vida, é aí que, a partir dessa obra completa da cruz, que foi liberada para a gente que crê, para aqueles que creem, foi liberada essa vida e vida em abundância. Foi a partir dessa obra completa, dessa ressurreição dele, gente, que a gente pode dizer, agora sim, eu que creio, eu tenho a Zoe, a própria vida de Deus em mim. Então, era isso que aqueles homens, aqueles discípulos anunciavam o tempo todo. Jesus ressuscitou, ele morreu e ele ressuscitou, ele tomou o nosso lugar. Era isso que eles pregavam o tempo todo. Tanto que, olha só, depois, olha que exemplo interessante, que a gente vai ver lá, eu vou ler para vocês, que estava lá em Atos. Quando Judas traiu Jesus, vocês sabem disso tudo, ele foi, se enforcou, acabou, ficou com um discípulo a menos. Então, eles queriam, peraí, a gente tem que colocar alguém no lugar. Então, olha o que está escrito em Atos 1, 21 e 22. Olha a qualificação da pessoa que seria escolhida para tomar, né, assumir o lugar de Judas, que tinha ficado vago. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João, que foi isso, lá no início do ministério de Jesus, quando Jesus foi batizado por João, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Agora, olha só, é preciso que um deles seja conosco testemunha. Para quê? Para testificar, para validar da sua ressurreição. Olha só, aquele que viria substituir Judas tinha que ser uma pessoa que andou com eles, que viu o que Jesus fez, viu os milagres, viu toda a obra de Jesus ali, o ministério dele, mas que testemunhou para testificar, para validar, para comprovar a sua ressurreição. Então, é a ressurreição de Jesus que validou tudo. Gente, sabe o que é fantástico? Se não tivesse existido a ressurreição, não teria igreja. Não teria. Por quê? Porque a igreja de Cristo é igreja. E aí não é denominação, naquela época não tinha denominação A, B ou C. Era a igreja de Cristo, né? Nem era chamado da igreja, era o caminho. Ela só existiu, só se formou por causa da ressurreição de Jesus. Senão teria acabado. Jesus morreu e ele entraria, assim, de repente, até na história da humanidade, como um homem judeu que viveu 33 anos e meio, mais ou menos, e que fez muitos milagres, ele fez isso, fez aquilo outro, mas ele um dia foi preso, foi crucificado e morreu, e ponto final. Cadê a igreja? Não, a igreja nasceu dessa ressurreição. E quem foi escolhido para assumir o lugar de Judas foi uma pessoa que, tal como os outros discípulos, viram a ressurreição de Jesus. Viram a morte, sim, mas viram a ressurreição. Então, a pessoa que tinha que estar com eles ali tinha que ser
uma que também tinha acompanhado tudo e visto a ressurreição, visto que ele tinha ressurgido, porque era isso que eles saíram espalhando. Ele morreu, vocês mataram, vocês o prenderam, vocês o mataram, vocês o crucificaram, acabaram com ele. Ele morreu, mas Deus, na força do Espírito Santo, o ressuscitou. E vamos lá, vocês o prenderam, era o tempo todo isso que eles pregavam. E é isso que foi a base para a igreja, para o nascimento da igreja, a ressurreição. Então, olha, os discípulos não estavam procurando pregadores talentosos. Vem cá, você vai ser o escolhido, porque você tem uma oratória maravilhosa, você fala bem, você tem uma empatia com o povo, você tem um carisma, você consegue cativar a atenção das pessoas. Não. Eles não estavam procurando pregadores talentosos, porque, gente, ser um pregador talentoso, qualquer um pode ser. Existem técnicas para isso, que são ensinadas. Técnicas de oratória, técnicas de cativar o público, disso tudo. Mas eles estavam procurando testemunhas oculares. Testemunhas, pessoas que tinham visto que ele tinha morrido, mas que ele tinha ressuscitado. Então, eles elegeram Mateus. Então, qual foi o fundamento da fé dos nossos antepassados? Qual foi o fundamento deles? Era o que estava escrito aqui? Não, porque ainda não existia nenhum escrito, gente. Se eu não me engano, eu vou confirmar isso para vocês, mas se eu não me engano, a Bíblia começou a ser escrita, mais ou menos, a Bíblia não, desculpa, não a Bíblia, os escritos que depois se tornaram o Novo Testamento, mais ou menos uns 70 anos após a ressurreição. Né? Então, não tinha. Então, qual foi a fé dos nossos antepassados? Lá dos nossos primeiros irmãos lá, dos apóstolos. Qual foi a fé daquelas pessoas que foram ouvindo? Né? Qual foi o fundamento da fé deles? O que estava escrito? Não, porque não tinha. Foi um acontecimento, que foi a ressurreição. E aí, olha só, o que alimentou sua ousadia e confiança? A ousadia e confiança daqueles homens. Gente, olha só, pare e pensa, eu estou de olho aqui na hora, tá bom? Pode deixar. Pare e pensa comigo. Gente, se aqueles homens não tivessem sido tão impactados e tivessem visto essa ressurreição e aquilo... Gente, ele morreu, desculpa, ele ressuscitou, tudo que ele fala é verdade. Vocês acham que eles iam se deixar ser presos? Eles iam apanhar a beça. Eles iam ser jogados em masmorras. Eles iam, assim, às vezes, ser quase mortos por causa disso, por causa de algo que não sei nem se é verdade. Sei lá, não sei não, sei lá. Gente, não. Sabe, aquilo ali mexeu, aquilo ali, eu vi, validou, tudo que ele fez antes validou. Se ele falou, ele curou, eu vi que ele curou, que ele transformou, que ele fez isso e aquilo. Ele morreu, disse que ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Gente, não tem mais como duvidar. Ele venceu, o inimigo, o maior inimigo. Então, se ele foi capaz de vencer a morte, é claro que tudo aquilo que ele fez antes veio, como eu já falei antes, ainda há pouco aqui, veio com uma força muito maior. Então, o fundamento da fé dos nossos antepassados e a ousadia e confiança deles foi gerada por um acontecimento que foi a ressurreição. Por isso, ela é a base da nossa fé. É por isso, olha só essa frase, é por isso que a mensagem de Jesus sobreviveu ao primeiro e ao segundo século. Sabe por quê? Porque eles pregavam a ressurreição. Gente, e para a gente ir terminando, para e pensa comigo. Outro dia a gente estava lá num Conviva, e a gente estava falando sobre isso. A igreja, gente, não estou falando igreja, a nossa denominação, a igreja de Cristo, tá? Espalhada por toda a face da terra. Ela, para no racional, gente, ela tinha tudo
para não existir. Porque foi perseguida, quando eu falo igreja, não é um templo, tá? Não é uma casa ou um galpão, não. A igreja, o corpo de Cristo, né? As pessoas que creem que ele morreu e ressuscitou. Gente, vamos pensar no racional aqui, que às vezes a gente esquece disso. Ela tinha tudo para não existir. Desde lá, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, que eles começaram a pregar, aqueles homens começaram a ser perseguidos e quase mortos, e sobreviveu. Depois se lembra, não sei quem viu aquele filme, sobre a vida do apóstolo Paulo, que contava as atrocidades lá de Roma, que os cristãos eles eram feitos tochas humanas. Se lembra do Coliseu? Eles eram lançados ali, homens, mulheres e crianças, para serem devorados pelos leões, tudo assim, mortos. Se lembra até o próprio apóstolo Paulo, né, que perseguia e consentia na morte dos cristãos, ele consentiu na morte de Estevão. Né? E fala que Estevão morreu agradecendo a Deus, vendo a glória lá que estava esperando por ele. Para e pensa comigo. Como a igreja sobreviveu a isso, gente? Não tem explicação lógica. Tem explicação lógica? A gente não tem. Como que a mensagem da cruz, que é essa morte e ressurreição, chegou, hoje tudo bem, hoje já há muitos anos, a gente tem aqui os escritos, mas antes de terem os escritos, como é que essa mensagem se manteve fiel? Se a gente brincar aqui, só com a gente que está aqui hoje, se a gente brincar de telefone sem fio, que é uma brincadeira que é muito engraçada, que é do meu tempo, né, gente? Em que você fala uma primeira frase para uma pessoa e ela vai falando para outra. Quando a gente vai passando, às vezes chega na última, a última tem que falar o que ela ouviu, às vezes chega uma outra coisa completamente diferente e muito engraçada até, porque às vezes um já entendeu uma palavra errada, aí já passa aquela palavra errada, ou entendeu de uma outra forma e vai passando errado. E olha a mensagem da cruz, gente. Claro, só um parênteses aqui. Existem pessoas que são aproveitadoras da fé? Sim. Que falam coisas para poder enganar o povo? Sim. Eu não estou entrando nesse mérito, não, tá, gente? Isso aí é uma outra coisa, é falta de caráter. Tá? E falta de um encontro com Cristo verdadeiro. Né? Fecha parênteses. Eu estou falando de uma palavra genuína, de uma morte e ressurreição, de alguém que se entregou por nós, que tomou o nosso lugar, que morreu a nossa morte espiritual, e que essa morte e ressurreição dele nos deu essa vida dele em nós, e essa comunhão com o Pai. Gente, me explica, racionalmente falando, como isso sobreviveu, e a gente está em 2024, quase indo para 2025, e a mensagem continua ali. É sobrenatural, gente. É Deus, é o poder dele, porque ele é fiel, ele é verdadeiro, ele morreu e ressuscitou e falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Às vezes a gente tem medo disso, né? Parece que eles vão... O inferno quer engolir a igreja. Não prevalecerão. Não. Tipo assim, na verdade, a igreja que está indo adiante, nada vai impedir. Porque é dele, é ele. Isso só existiu por causa de uma ressurreição. Se ele tivesse morrido e ponto final... Nada disso aconteceria. Como ia acontecer uma igreja firmada, uma igreja crescendo, como hoje, com sinais e prodígios e o poder de Deus sendo revelado aí, e curas acontecendo, salvação, transformação, libertação, com uma pessoa que não conseguiu nem cumprir o que ele falou. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Não daria. Agora, quando ele cumpriu o que ele falou que ia acontecer, tudo mudou. E surgiu a igreja. E nós estamos aqui há 2000 anos e pouco depois, celebrando
essa morte e ressurreição dele. Tudo bem? Vou parar por aqui. Alguma dúvida? Se alguém tiver, levanta a mãozinha, fala. Se não, me procura no privado também, não tem problema. Alguma dúvida de vocês? Vocês não falam nada. Eu não sei se é porque vocês não estão entendendo nada ou porque tem vergonha. Jesus. Nada? Vou parar a gravação aqui. Espera aí.